Olá, pessoal. Eu sou a Elizabeth, da Imobiliária Bet Imóveis. Estou aqui hoje com os convidados Ana e Alain para mais um podcast Seu Lugar, um quadro da Bet Imóveis. Ana, se apresenta para a gente. Boa tarde. Bom, eu sou a Ana Gregório, tenho 29 anos, eu sou casada, tenho um bebezinho de 1 ano e 10 meses. Sou formada em Relações Internacionais, mas nunca cheguei a atuar na área porque eu já trabalhava como correspondente, né, na época como colaboradora, e acabei me apaixonando pela área e desde então eu estou nesse ramo e eu comecei a atuar nessa área em 2013. Então já tem aí um bom tempo. Há 5 anos que eu estou de forma independente com o meu escritório, né? Sozinha e, enfim, é isso. E como que foi o início, quando você ingressou no mercado? Quando eu comecei, ainda como colaboradora, você diz? Ou como eu mesma no meu escritório? Isso, no escritório. Então, eu realmente, como eu disse, né, me apaixonei mesmo pelo ramo, pela área. E eu dominava todas as etapas, né, do processo de financiamento, desde a simulação até a finalização do processo. E aí eu pensei, por que não, né, começar o meu próprio escritório, né, eu mesma. E aí tomei essa decisão, claro que foi no meio, logo que estourou a pandemia, então foi, assim, um desafio, mas deu super certo e eu acho que o principal questão, né, que fez dar certo foi eu gostar disso, né, eu gostar de fazer o que eu faço, então... Isso é importante, né? Exatamente, a gente precisa, né, ter essa paixão pelo que a gente faz com mais excelência. E antes de você montar a sua empresa hoje, você trabalhava ingressou... desde 2013. Eu 2013? Estagiei na Caixa em 2012. Eu fiz estágio durante 1 ano lá. Então, eu trabalhei um pouquinho, né, ali no meio, não exatamente no setor de habitação, mas estava lá dentro. E aí, em 2013, eu finalizei o estágio finalzinho de 2012. Início de 2013, eu já ingressei num correspondente bancário, né, numa empresa de agente financeiro. E aí, trabalhei até 2020 sendo colaboradora e a partir de 2020 com a minha empresa. Que bom. Então, esse quadro, Ana, a intenção é tirar as dúvidas, né? Sim. Quando as pessoas vêm procurar a gente como imobiliária, eles têm muitas dúvidas. Principalmente quando é o primeiro imóvel, né? Eles falam, poxa, meu primeiro imóvel, me ajuda, eu estou desesperada, não sei nem por onde começar, né? E a gente tem essa parceria com você, graças a Deus, né? Que ajuda aí a tirar todas as dúvidas e dar esse suporte, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, de financiamento, né? Como que as pessoas... Como que começa? Qual que é o início ali para a pessoa poder fazer? São muitas dúvidas mesmo, principalmente quando se trata de primeiro imóvel, porque a pessoa ela tá ali no escuro, né? E hoje a gente se vê num mundo com muitas informações, com excesso até de informação. Então, você vai dar uma busca no Google, aparece milhões de opções, né? Então, a pessoa acaba ficando mais receosa por conta disso, né? Então, é importante até o papel do agente financeiro nisso, porque vai conseguir orientar o cliente da melhor forma, no melhor caminho ali para ele. Na informação correta. Na informação também, né? correta, exatamente, exatamente. E o primeiro passo, né, o ponto principal ali para o cliente é a simulação. Tudo começa na simulação. O cliente procura, né, a gente, é importante já ter uma ideia ali, ou do imóvel que pretende adquirir por conta de valores, ou quanto tem de entrada, e a partir disso a gente vai trabalhando ali com aquele cliente, faz a simulação para ele saber quanto vai ter que dar de entrada, quanto vai conseguir financiar, valor de parcela, para ver se encaixa no que o cliente precisa. Então, esse realmente seria ali o pontapé inicial para o cliente ter um norte de como avançar. Sim. Primeira etapa, o início. A primeira etapa é a simulação. Entendi. Porque sem a simulação ele não consegue, né, saber quanto vai precisar dar de entrada, quanto vai conseguir de financiamento. Então, esse realmente seria ali o primeiro passo. Porque daí, a partir daí, ele já sabe qual o valor que ele pode procurar, Exato, né, de imóvel. Sim, exatamente. Quanto que ele tem de entrada, se a entrada dá, já, se não exatamente, dá, né? se o que ele tem já atende, o que precisa ou não. E até a margem financeira também de renda, né, se tem ali disponível o suficiente. Então, realmente é aí que começa.
Ah, entendi. E ela é bem precisa, vamos supor. O que pega do valor que fez a simulação é exatamente... Não necessariamente, porque a simulação, ela não faz nenhuma consulta do cliente de forma específica, não faz consulta de perfil, análise de CPF, nada disso. A simulação é só para um cliente ter uma ideia mesmo superficial. Bom, eu preciso saber quanto, eu não tenho nem noção de quanto eu vou ter que ter de entrada. Aí a gente faz a simulação para ele ter essa ideia. Nossa, ficou legal, tá dentro do que eu precisava, enfim, vou querer avançar. Aí a gente faz a aprovação do crédito. Aí que a gente vai ter... uma próxima etapa. Exatamente. Aí que a gente vai ter de forma precisa o valor do financiamento, tudo aprovado em relação ao cliente. Entendi. E essa questão de renda, né? Às vezes a pessoa quer comprar, ela tem uma renda, mas ela tem um filho que já trabalha, né? Tem a esposa também. Pode juntar a renda familiar, pode né? compor renda. A única questão que a gente tem que observar é qual é o enquadramento desse cliente. Por exemplo, se é um cliente Minha Casa Minha Vida, a gente precisa mostrar para o banco que o cliente ele não está só compondo renda. Ele realmente vai morar naquele imóvel e ele também vai pagar aquela parcela. Porque o intuito, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida é a moradia. Então, é importante só analisar isso. Porque às vezes a pessoa fala, tem limite de quantas pessoas pode compor renda. Por exemplo, na Caixa não tem um limite específico, mas vai passar por uma análise gerencial para verificar se são todos as pessoas, né, que estão compondo renda vão efetivamente morar naquele imóvel e também pagar aquela parcela. Sim. Mas é possível. É importante, né, analisar essa questão, porque pode acontecer de vamos supor, um filho que tem lá os seus 25 anos. De repente, ele quer, daqui 2 anos, comprar um imóvel para ele. Aí a renda dele vai ficar comprometida também, né? Ele já não tem mais os descontos de primeira aquisição. Se tiver com financiamento ativo ainda, dependendo do banco, ele não vai conseguir. Então, precisa analisar bem direitinho aí. É mais uma situação, composição, quando é companheiro mesmo, né, que vai morar ali naquele imóvel de forma permanente. Sim. Ou que não vai impactar, ou às vezes até um filho que já tem um outro imóvel, vai morar ali com a mãe, aí é algo que cabível de... É para se pensar, né? Exatamente. É uma questão de planejamento. Exatamente, né? Exatamente. Então. E outra coisa, as pessoas que trabalham e têm um FGTS também, eles podem colocar o FGTS na entrada, né? Podem, e isso também tem a questão se for o primeiro imóvel, né? O FGTS, ele pode ser utilizado mesmo que não seja o primeiro imóvel do cliente, desde que ele não tenha mais o imóvel, que ele já vendeu o imóvel, enfim, não tenha mais. Ou se, por exemplo, ele recebeu de herança um imóvel, mas ele tem uma porcentagem inferior a 40%, ele também pode usar o FGTS na compra de um outro imóvel. Ou, por exemplo, ele tem um imóvel quitado que fica fora da região limítrofe ou metropolitana de onde ele quer comprar agora. Aí ele também pode utilizar o FGTS, desde que ele resida ou trabalhe dentro da região que ele vai comprar. Então, qual que é a distância, assim? Não é uma quilometragem, é limítrofe mesmo, os municípios que fazem, que são limítrofes, né, ao município, ou dentro da região metropolitana, né, tem que estar fora das regiões. Mas pode ser de São Paulo, uma região de São Paulo mesmo e outra de São Paulo, ou tem que ser estados diferentes? Pode ser, só que desde que fique na região limítrofe diferente, tá? E como que funciona essa parte da entrada? Tem uma diferença entre a casa nova e casa usada? Tem diferença. Tem diferença em relação ao enquadramento do programa. Se é um cliente que se enquadra no programa SBPE, por exemplo, não tem diferença. Novo ou usado, a entrada ali na faixa dos 30%. Se é um cliente Minha Casa Minha Vida, aí muda. Porque é para imóveis novos até 80% de financiamento, 20% mínimo de entrada. E para imóveis usados, vai depender da renda do cliente. Então, pode variar ali entre 20% de entrada, 50% de entrada. Então, tudo vai depender do perfil do cliente e tem, sim, diferença entre imóvel novo ou usado. Por que tem essa diferença? Sabe me explicar? Tem um motivo exato? Então, o recurso do FGTS, a maior porcentagem dele é direcionada para imóveis novos. Então, por isso que para imóveis usados, eles abrangem uma porcentagem maior de financiamento do que para imóveis usados. Por conta do programa mesmo. Por conta do programa, exatamente. É um manejo de recursos ali deles. Entendo. É bem assim, a gente entende,
Só que tem umas coisas difíceis de entender, né? Então, você falou, né? detalhezinhos. SBPE, o que significa? A diferença do SBPE e do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é a origem dos recursos. O SBPE, ele utiliza recursos de poupança, investimentos. O Minha Casa Minha Vida utiliza recursos do Conselho Curador do FGTS. Então, é a fonte de recursos. O SBPE está tendo algumas mudanças aí na Caixa em relação ao Minha Casa Minha Vida. A gente já recebeu aí que vai ter o faixa 4, a gente ainda não tem informações exatas, normativas para poder passar, mas é algo que já está aí, já foi aprovado e já logo deve ser implementado. Mas com o que a gente tem hoje, né? Minha Casa Minha Vida é até 8 mil, renda, e imóveis novos até 350 mil, imóveis usados até 270. O SBPE é para clientes que são dessa outra faixa, né? Imóveis acima de 350, no caso novo, ou 270 no caso usado, e clientes com renda acima de 8 mil. Daí o enquadramento é feito dentro do SBPE. E essa renda é uma renda líquida ou é bruta? Bruta. Renda bruta, sempre renda bruta. Em cima de sempre renda bruta. O banco ele só não vai considerar aqueles acréscimos atípicos que o cliente tem. Por exemplo, 13º, férias, PLR, isso não entra, mas de resto é renda bruta. E a renda mínima continua 4.700? Para quem quer comprar Minha Casa Minha Vida, que quer ter subsídios? A renda mínima, ela não tem ali, mas para subsídio é quem tem até 4.400 de renda. 4.400 de renda, tá? Acima disso, então, já não tem o subsídio, já não tem mais direito do subsídio. E hoje tem um valor de entrada mínima? A entrada mínima é 20%, né? Exatamente. Aí vai depender do valor do imóvel, vai depender do valor da renda, se é imóvel novo ou usado, então vai variar de acordo a isso. Às vezes também a pessoa fala assim, uma renda, não tem renda mínima, que você falou. Isso. Mas dependendo, a parcela, ela precisa estar dentro dos 30% da renda, né? Exatamente. Então, isso vai fazer efeito na entrada, Exatamente, né? que muitas vezes as pessoas não entendem na hora da simulação. Nossa, mas por que uma entrada tão alta se o banco pede 20% de entrada? O 20% é o mínimo, né? Aí o valor de entrada ele vai ser enquadrado com base no que o cliente tem ali de renda, que é a renda e a idade que vai definir principalmente a questão do valor financiado e o valor de entrada. A idade vai determinar o prazo, né, máximo, e a renda vai determinar o valor máximo de parcela, tendo em vista que o banco não pode comprometer mais do que 30%. E aí também entra uma outra questão, comprometimento de renda. Se a pessoa ela já tem parte dessa renda comprometida, pode ser que o valor aprovado seja menor por conta disso. Quando que considera-se comprometida? Quando a pessoa tem... Financiamento ativo, empréstimo, dependendo do uso do cartão de crédito, também pode comprometer renda, também compromete. Então, precisa de um planejamento, né? Precisa estar com tudo isso em ordem. Hoje, para quem é autônomo ou MEI, como que ele faz essa comprovação da renda dele? A grande maioria é através de declaração do imposto de renda. Porque movimentação bancária, a gente até consegue aprovação de um valor, mas assim, clientes que têm ali até 2.300 de renda, mais ou menos, em média. Acima disso, a gente acaba não conseguindo aprovação com movimentação bancária. Então, a grande maioria declara o imposto de renda. Com a declaração ele do consegue essa liberação. Consegue. Se estiver dentro das diretrizes aceitas ali pelo banco, pela Receita, consegue sim. Sim. É porque se a renda for maior também, né? Agora mais de 5 mil já tem que ter, né? Já tem que declarar, né? Exatamente. Mas aí, junto com a comprovação, junto com o imposto de renda, tem que ter também o extrato Precisa, bancário. Porque, junto, né? exatamente, o extrato ele vai ser, na verdade, analisado pela agência. O gerente vai validar aquela renda do cliente, né? Ele vai ver se realmente tem aquelas entradas que ele declarou no imposto. Entendi. Precisa validar isso para ver se que legal. Tá ok. E a taxa de juros é a mesma? Ou ele, por ser MEI ou autônomo, ele consegue... Não, a taxa de juros ela não vai variar de acordo com o perfil dele, no sentido de se é CLT, empresário, não varia com base nisso. Ela vai variar de acordo com o valor da renda, o valor do imóvel, se é novo, se é usado. É mais nesse sentido que tem a variação ali da taxa de juros. Entendi. Ela vai mudar de acordo com o perfil do cliente. E tem uma idade mínima? Que 18 pode fazer. anos, 18 anos é a idade financiar, mínima. Pra... Exatamente. Aí precisa ter ali certinho a comprovação de renda, toda a documentação.
Então, basicamente... E a idade máxima? Idade máxima é 80 anos, mas a gente tem que observar aqui, o banco trabalha com um prazo mínimo de financiamento que é de 10 anos, então a pessoa teria que ter 70 para conseguir dentro do prazo mínimo até limitar os 80. Só que, quando o cliente já está perto dos 70 anos, dificilmente a gente vai conseguir a aprovação, porque daí tem a questão da cobertura do seguro, são vários fatores, né, que são analisados ali, então tem essas observações aí que é importante ponderar. Além da entrada, né, que a pessoa precisa se programar, quais são os outros custos que envolvem quando o cliente ele tem, além da entrada, o custo com a documentação para transferência do imóvel. Muita gente acha que é igual compra à vista, que pode transferir quando quiser. Eu faço a assinatura e deixo para transferir depois, às vezes para averbar no cartório depois, mas financiado não pode, né? Já de imediato tem que fazer. Então, é o custo com o cartório para transferir para o nome dele na matrícula, averbar a compra e averbar a alienação. O custo com o ITBI, que é o imposto sobre a transmissão do bem, que é um imposto para a prefeitura do município, e a tarifa de avaliação do banco. Entendi. Basicamente, são essas taxas que o cliente tem ali para... Além da entrada, né? E quando é o primeiro imóvel, ele paga metade das custas do cartório, né? Isso, certo? Só que é sobre o ato... É porque, assim, o cartório são 2 atos, né? Que é o ato da venda e o ato da alienação. O desconto que ele tem é sobre o ato da alienação. Ah, tá. Entendi. É sobre um ato que é 50%. E o ITBI, quando é financiamento, é diferente também quando é à vista, né? Isso aí me gerou uma dúvida. Porque depois que ele fizer a quitação... né? Ele vai ter que pagar mais alguma coisa? Vai. Então, na verdade... Vai, quando ele fizer a quitação... Depois ele vai ter que... ele vai precisar averbar. Pagar a matrícula dele. Vai sim. Ele vai precisar pegar o termo de quitação com o banco, levar no cartório, para o cartório averbar essa quitação. Mas aí ele só vai pagar o ato de averbação mesmo da quitação. É diferente do registro, né? Que é um pouco mais caro. Entendi. E todas essas 3 custas, tem como calcular mais ou menos uma porcentagem de quanto que vai custar? Então, a gente costuma sempre dizer ali, em média, entre 4% a 5% sobre o valor do financiamento. Mas é muito importante que a gente faça um cálculo mais aproximado para o cliente, porque isso é muito relativo. Às vezes, esse 5% vai ficar absurdamente muito maior do que realmente o cliente vai gastar. O cliente, 5%, então não vou fazer, não tenho esse 5%. Aí pode procurar a gente faz o cálculo aproximado, porque vai depender do valor de entrada, do valor de financiamento, porque essas taxas variam de acordo com esses valores. Entendi. Então seria legal sempre fazer um cálculo aproximado, porque essa porcentagem ela pode ser muito relativa de um cliente para outro. Em todas as vendas que eu fiz, tudo foi menos de 5%. Então, a grande maioria eu até falo, a gente faz esse cálculo, se puder, deixa reservado essa quantia, mas, porque depois sobra, entendeu? É diferente porque você deixar pouco e faltar. Exatamente, porque é diferente um cliente, assim, está comprando um imóvel, exemplo, 600 mil, e ele precisa de 80% de financiamento. As custas dele vai ficar mais barata do que um cliente que está comprando imóvel de 600 e só precisa de 150 de financiamento, porque a parte à vista dele é maior, aí automaticamente o custo acaba sendo mais alto. Verdade. Então, tem essas questões que precisam ser observadas. É interessante que não tem, assim, uma coisa exata, né? Não. Sempre uma coisa depende de outra, né? E tem que fazer essa análise, esse estudo. Sim. Cada um é diferente, o que foi para um vai ser igual para o outro. E às vezes, igual esse exemplo que você deu, o imóvel de um mesmo valor, dependendo do modo de comprar, ele vai pagar... Exatamente. Né? Exatamente. Ou mais ou menos, né? Então, por isso que é importante, né? Ter esse suporte, ter... Assim... Na hora que o cliente procura para fazer essa simulação, até a simulação é importante a gente explicar, né? Que ela não tem nenhum vínculo em sistema. Às vezes o cliente fica com medo de fazer a simulação. Mas já vai lançar? Não, a gente não lança nada. A simulação, ela é superficial mesmo. É só para uma ideia inicial. Nesse momento, se o cliente já quiser saber quanto ele vai ter de custo, né? Com a documentação, a gente já consegue também saber e consegue passar para o cliente. Já consegue. Isso que é legal. Legal. Exatamente. O que vai implicar é se fazer já uma aprovação, né? Exatamente. Se você já entrar... Porque daí a aprovação, ela já precisa ter ali... vai ter toda uma consulta no CPF do cliente. Ele, inclusive, vai ter que mandar uma autorização para a gente fazer essa avaliação, né? Hoje, a gente não pode mais avaliar sem autorização do cliente. Isso, por conta da lei, né? Da proteção de dados, né? Exatamente. Tudo tem que ser autorizado pelo cliente. Legal. No financiamento, a gente viu agora um pouco da parte de entrada, né? Mas sobre o financiamento, como que funciona
É para adiantar as parcelas. Amortização. O cliente pagou a primeira parcela, ele já pode amortizar. O saldo devedor, o prazo, ou ele pode até quitar. Então, ele fica livre. Não tem, por exemplo, ele pode contratar em 35 anos o financiamento. Ele não precisa pagar esse tempo todo. Ele pode quitar. Não. Inclusive, a média de quitação de financiamento é de 7 a 12 anos. Dificilmente o cliente ultrapassa muito isso. Então, ele pode quitar antes, pode amortizar. Com recursos próprios, a qualquer momento, ele pode amortizar. Com o FGTS a cada 2 anos. Não dá para fazer. Eu acho muito importante falar disso. E tem tido muitas dúvidas, né? Porque a pessoa fala assim, eu vou amortizar, né? Aí você paga, vamos supor, algumas adiantadas, certo? Sim. Ou eu vou pagar do final para o começo, que vai tirar prazo, né? Aí nesse caso são duas formas de amortizar. Isso. Fala um pouquinho pra gente as formas são sobre o prazo do financiamento ou sobre o saldo devedor. De qualquer forma, vai amortizar o saldo devedor. No final das contas, vai reduzir. Só que, por exemplo, o cliente ele quer a parcela tá cara, tá alta, tá pesando, ele quer redução de parcela. Mantém o prazo e amortiza sobre o saldo devedor. Porque daí o novo saldo devedor, né, vai ser recalculado dentro do prazo remanescente, a parcela vai cair. Agora, se o valor de parcela não é um problema, aí pode amortizar sobre o prazo, que daí vai reduzir o prazo, a parcela provavelmente vai ficar dentro da mesma média que ele já paga. Mas são as duas formas de fazer a amortização. E assim, quando ele tira no valor de parcela, tem um desconto desses juros, assim, seja alguma as coisa? duas opções, tanto sobre o saldo devedor, sobre o número de parcela, ele vai abater todos os juros futuros. A amortização é só sobre o saldo devedor. Então, se ele contratou um financiamento de 100 mil, pagou a primeira parcela, vamos dar um exemplo, ficou 99 mil, pagou R$1.000 de parcela, ficou 99 mil, ele vai amortizar sobre esses 99, é só sobre os 99, não tem incidência de juros na amortização. Legal. Entendi. Então, assim, qual que é a vantagem ou desvantagem do cenário dele, né? Exatamente. Da necessidade que ele tem, né? Exatamente. Legal. E a quitação? Como que funciona esse abatimento de juros? A quitação, mesma coisa, vai ser sobre o saldo devedor. Ele vai entrar em contato com o banco, vai ver o saldo devedor atualizado e ele vai quitar sobre aquilo. Ele não tem desconto do saldo devedor, mas os juros são todos abatidos. Legal, então, também. Hoje ele consegue fazer uma portabilidade também do financiamento? Dá para fazer, é possível. Aí, para verificar a viabilidade da portabilidade, ele vai analisar, né, a taxa de juros dos outros bancos, se estão menores, se está num cenário, né, que está melhor do que o que ele contratou, e aí ele pode fazer a portabilidade. A portabilidade é um processo, por exemplo, ele vai transferir ou vai fazer a portabilidade, vou dar um exemplo, do Santander para a Caixa. A Caixa vai ter que fazer todo o processo dele, aprovação de crédito, vistoria, porque o imóvel ele vai passar a ser a garantia da Caixa, né? Sim. Então, precisa ser verificado todas as questões do imóvel, como se fosse um processo bem similar a um processo de aquisição. Então, se ele fizer a análise que um outro banco está proporcionando uma taxa de juros menor, ele consegue fazer essa portabilidade. Consegue sim, é possível. Entendi. E todo tempo pode a pessoa ter essa opção? Porque pagou 11 parcelas do financiamento, já pode fazer a portabilidade. A partir de 11 E tem alguma taxa, algum valor envolvido para fazer essa portabilidade? Ele vai ter custo, né? Ele vai ter custo com cartório para poder averbar essa... Exatamente. Vai ter custo com o banco, A única coisa que ele não vai ter custo é o ITBI, porque o bem vai continuar sendo dele, mas de resto ele vai ter custo. Legal. Isso é uma coisa que não é tão, assim, comum, né? Não. O pessoal fazer isso, né? A gente vê algumas pessoas interessadas, né? Exato. Mas é uma oportunidade também, se né? a gente chegar num momento que o cenário está melhor, vale a pena analisar. O que acontece é eles vender antes do prazo, né? Vender o imóvel financiado. Exatamente, né? porque acontece muito. A pessoa quer trocar, pegou um apartamento, quer vender para pegar uma casa, ou vice-versa. Então, acontece muito. Difícil a pessoa ficar naquele imóvel ali. Aí, nessa questão de venda de imóvel financiado, o pessoal precisa observar uma coisa, né? Se a pessoa que comprou, ela utilizou o FGTS, ela tem que esperar um prazo se a outra pessoa interessada tiver que usar o FGTS, dependendo se o prazo for menor, ela não consegue, né, Ana? São 3 anos. Conta um pouquinho pra gente. 3 anos, 3 anos, isso. A gente precisa só verificar se tem ali, nos últimos 3 anos, a utilização para a aquisição do imóvel. Então, se adquiriu num tempo inferior a 3 anos com o uso do fundo de garantia, quem for comprar não vai poder usar o fundo de garantia. Exatamente. Não pode comprar na aquisição, mas depois ela pode amortizar, né? Depois do período ela pode amortizar.
Aí tem outra questão também na venda de imóveis financiados, que tem gente que fala assim, eu passo o meu imóvel, você continua pagando. Não pode fazer isso, né? Não, às vezes as pessoas fazem, mas aí entra aquela questão de contrato de gaveta, né? Mas de não forma... faz a portabilidade para outra pessoa. Não. Como que funciona? O novo financiamento vai quitar o saldo devedor do vendedor. Então, a pessoa que está interessada, ela vai iniciar a aprovação de crédito, análise, vistoria do imóvel, fazer todo o trâmite de aquisição. No dia que for assinar o contrato com o banco vai quitar o saldo devedor do vendedor e, se tiver uma diferença, depois do registro vai acreditar para o vendedor. Essa operação é a interveniente quitante, que a gente chama. Dá para ser feita, mas o saldo devedor ele tem que ser igual ou menor ao valor financiado do cliente comprador. Não pode ser superior. Se tiver superior, a pessoa pode ir lá e amortizar parcial, mas tem que estar igual ou menor para a quitação. E se a pessoa que estiver comprando estiver usando o fundo de garantia, pode somar o financiamento ao fundo de garantia para igualar ali ao saldo devedor. É possível isso também. E para o vendedor, hoje ele só teria um prazo se ele comprou o imóvel utilizando o fundo de garantia, certo? E se a pessoa que for comprar for querer usar o fundo de garantia também. Se não, porque às vezes a pessoa não tem, né? Ele pode comprar um imóvel financiado, ele pode vender a qualquer momento também. Pode vender. Aí é importante... Não existe. É importante só a gente lembrar que, por exemplo, uma situação do Minha Casa Minha Vida, que ele teve subsídio. Num tempo inferior a 5 anos, se ele vender, ele precisa devolver o subsídio proporcional. O banco vai cobrar isso dele, mas é a única coisa. De resto, não tem problema, não tem nada que impeça essa venda. Entendi. Bom, a gente está falando bastante, até agora, do perfil da Caixa, né? Mas você também trabalha com outros bancos, né? Todos os bancos privados também, né? E até tem banco digital também, né? Que faz financiamento. Você trabalha também com banco digital, não. Banco digital a gente não trabalha. O Inter que mais tem feito, né? Financiamento, mas ainda assim eles estão caminhando ainda. Está muito no começo. É um processo bem moroso. Então, a gente ainda não tem trabalhado com eles. Mas os demais bancos privados, sim, né? Santander, Bradesco, Itaú... Para fazer sim. Aí, como que é o perfil deles? É igual da Caixa? Muda alguma coisa? A taxa de juros pro SBPE da Caixa é similar à dos bancos privados. Vai mudar um cliente, por exemplo, o enquadramento Minha Casa Minha Vida, né? Que daí é uma taxa de juros bem menor, né? Os bancos, eles estão trabalhando ali com taxas aproximadas em 12%, 13%, a depender do perfil. A Caixa ainda é o banco que tem a menor taxa de juros do mercado, tá ali na faixa de 11, 26, dependendo do relacionamento. Mas o que dá uma diferença drástica ali para o cliente é o enquadramento. Se é Minha Casa Minha Vida Caixa, e no banco privado acaba sendo uma taxa bem maior. Aí já não tem, né? Aí já não enquadra. A não ser que o cliente tenha uma entrada muito boa, né? Mas caso contrário, já... Mas a questão de entrada, sim, é a mesma coisa? Então, mínimo de 20%. Recentemente mudou bastante aí as regras, né? Santander, 20% de entrada no mínimo. Bradesco, 30% de entrada no mínimo. E o Itaú vai depender do segmento da conta do cliente. Se ele é personalité, Uniclass, se não é correntista. Mas não correntista está 40% de entrada. Cliente Uniclass está 30% de entrada, 70% de financiamento. E personalité depende do nível, né? Que são 2 níveis de personalité dentro do banco. Mas vai variar entre 20% e 30% de entrada. Esse é para o Santander? Para o Itaú. Ah, tá. Entendi. Santander é o que está trabalhando até com 80% de financiamento ainda. Aí não tem essa diferença de segmento, não. O que vai depender nessa diferença, né, do relacionamento do cliente com o banco é a aprovação, porque hoje a gente sabe que os bancos têm, né, não é exigido a palavra certa. Os bancos, eles têm priorizado, né, os clientes com relacionamento. Porque o recurso, né, no momento pede isso. Então, o rating do cliente interno vai determinar ali a aprovação dele. A gente tem cliente que é correntista e às vezes acaba não aprovando porque a vinculação não está boa, a pontuação interna não está boa. Então, o que vai depender é mais a aprovação. A questão da taxa também pode mudar entre o relacionamento do cliente interno com o banco, né? Mas... a questão de porcentagem, não. Porcentagem de entrada, não. Deixa eu te perguntar. Existe alguma estratégia onde o cliente... Um exemplo, ele tem um valor total do imóvel. Ele poupa esse valor e faz o financiamento. Existe alguma estratégia que ele consiga... como que eu posso dizer? Para ele
economizar o dinheiro que ele fez. Não dispor do recurso não dispor dele. do capital e fazer o financiamento. Tem alguma estratégia vantajosa? Então, tem pessoas que fazem isso. Tudo vai depender de onde está esse dinheiro dele, né? Quanto está rentabilizando para ele esse dinheiro, né? Se tiver... É uma análise que ele vai precisar fazer. Bom, isso aqui está me rendendo ali naquele investimento tanto por mês. Com o financiamento eu vou pagar tanto de juros. Se é, por exemplo, para um investimento para venda, né? Se ele está comprando para vender e ele tem uma expectativa de uma venda em curto prazo, aí super vale a pena, porque ele, né, não vai precisar dispor do seu capital ali da quantia que ele tem, vai dispor de um valor menor e aí em curto prazo ele já vai ter uma quitação, vai ter o lucro dele, aí vale a pena. O próprio lucro da venda do imóvel. Exatamente, aí vale a pena. Agora, se é para um intuito de residência mesmo, para moradia e pretende aí seguir, né, os anos de contratação para o pagamento, aí precisa analisar certinho até que ponto vale a pena. Entendi. Mas para um investidor, às vezes vale sim. Tem gente que faz isso, inclusive. Segura o Segura, capital, exatamente. compra, ele tem uma segurança maior. Exatamente, porque principalmente você tem o intuito de uma venda. Quando a pessoa é investidora, ela faz toda uma análise de mercado, né? Quanto tempo eu vou vender esse imóvel? Quanto tempo eu preciso vender esse imóvel para eu ter o meu retorno, ter o meu lucro, né? Não ter prejuízo e tudo mais. Sim. Então, feito toda essa análise, vale a pena. Tem muita gente que faz isso com imóvel de leilão, né? Imóvel que o banco, né? Do banco, imóvel caixa, por exemplo. Por ser imóvel de leilão, ele acaba tendo um valor de juros menor também ou não influencia? Tem. O juros ele é um pouco menor. Vai depender do perfil do cliente também, né? Mas a condição acaba sendo melhor pela própria caixa. E a condição para um investidor que quer construir hoje? Você consegue explicar como que funciona aquela modalidade que ele vai pegando um dinheiro para construção? Terreno e construção ou construção em terreno próprio, né? Isso. Então, o financiamento de construção, ele funciona em forma de reembolso, né? Então, o cliente ele vai sempre precisar fazer a etapa para depois receber a etapa executada. Então, por exemplo, exatamente, vai ter que fazer com o dinheiro dele para depois receber da Caixa. Então, como funciona? O responsável técnico, que é contratado pelo construtor, ele vai ter que fazer um cronograma de obra para a Caixa para poder apresentar a evolução dessa obra. Então, vamos dizer que ficou determinado em 10 etapas, 10% ao mês. Ele vai fazer os 10%, a Caixa vai, verifica, valida e aí libera a porcentagem executada. Então, vai ser sempre em forma de reembolso. O cliente ele pode fazer só o financiamento da construção em terreno próprio, né? Ou ele pode também adquirir o terreno e fazer o financiamento da construção numa modalidade só. Dá para ser feito. Dá para financiar o terreno e a construção. Exatamente, dá para fazer. E os juros é o mesmo do financiamento? Do ou tem SBPE. diferença? Do SBPE é o mesmo. Aí vai variar também de acordo com o perfil do cliente, né? Mas nessa mesma linha. Nessa questão de construtor, depende do perfil da construção, mas já aconteceu comigo de construtor que não tem CNPJ. Aí ele faz uma casa que poderia ser vendida no programa Minha Casa Minha Vida, não consegue. Só que daí ele não consegue porque ele usou o CPF. Exatamente, certo? É isso mesmo. Para ser enquadrado em imóveis novos, né? Para ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida, precisa ser ou o vendedor pessoa jurídica ou a construtora pessoa jurídica. Tá. Tem essa exigência dentro do Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí já entra uma outra questão, né? Para a pessoa comprar, mesmo que ela for um empresário, se ela vai comprar uma casa para morar ou mesmo para revender, ela precisa comprar no CPF, né? Ela não pode comprar como pessoa jurídica, então, né? até tem banco que trabalha com financiamento PJ para imóvel residencial, mas é uma condição muito diferenciada, que acaba não compensando. Porque toda pessoa que tem uma empresa, ela tem o lucro que é distribuído para ela como pessoa física. Então, aí ela utiliza, né, a renda que ela recebe ali da empresa para comprovação e compra no CPF, porque é muito mais vantajoso para o cliente. É mais vantajoso? Exatamente. Então, no caso, utiliza-se o CPF quando a pessoa o CNPJ quando é para construir que ela quer revender. No Minha Casa, caso Minha de Vida. Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Né? Se for um perfil Minha Casa Minha Vida, precisa estar dentro dessa normativa. Entendi. Para quem quer iniciar sendo investidor nesse mercado imobiliário, você tem algum conselho para passar para o pessoal? Que é interessante. Seja para um investidor, seja para uma primeira aquisição normal, é o planejamento. É o planejamento. É o estudo do que você quer fazer, um planejamento sobre isso. Né? Porque o que acontece muito hoje,
a gente tem os dois públicos, né? E o que acontece muito hoje é o cliente deixar para ver na hora que ele vai adquirir. Então, quando eu for comprar, eu vejo como eu comprovo a minha renda. Quando eu for comprar, eu vejo se meu nome está limpo. Quando eu for comprar, eu vejo se eu tenho entrada suficiente. E não é legal isso, porque daí acaba, às vezes, se deparando, ele encontra, às vezes, o imóvel que... Nossa, o imóvel do meu sonho é o imóvel do meu sonho e aí ele não está preparado, não consegue adquirir. Sim. Então, acho que é o planejamento, seja tanto para o investidor quanto para uma primeira aquisição, se programar, cuidar do comprometimento de renda, verificar a questão de comprovação de renda, se está dentro do que o banco, né, aceita, se o nome está limpo, se está certinho em relação a isso. Então, acho que seria essa questão do planejamento. Legal. Aí você me fez lembrar de uma coisa. Se fala muito, né, de hoje em dia do score, né, da pessoa, né? Sim. Então, até eu ia te falar isso, porque você falou a idade mínima é 18 anos, né? Mas, lógico, tem bastante pessoas que já pensam, né, em ter um apartamento já, iniciar a vida já com imóvel próprio, né? E, às vezes, não tem o score, assim, tão alto, né? Porque ele não fez compra, às vezes não abriu nenhuma linha de crédito, né? Sim. Isso interfere, então, você acha que interfere muito na vida deles? É muito relativo isso, porque a gente até brinca, né? Às vezes você tenta ir comprar um guarda-roupa nas Casas Bahia, você não tem aprovação porque o teu score tá baixo, mas você consegue financiar um carro. Então é muito... é muito relativo essa questão realmente de score. Porque são vários fatores que são analisados ali para a liberação. Tem a questão, claro, da pontuação do CPF, que é a principal, mas tem também a renda, a forma que comprova a renda, como que por mais que o cliente ele não tenha ali, uma coisa ou outra ele acaba tendo, né? Não tem, às vezes, muitas contas abertas ainda, o uso de cartão, tem alguma coisa ele tem. Como que tá esse alguma coisa dele no sistema financeiro, né? Então, é muito importante analisar os outros fatores também. Tem muitos casos de clientes que ficaram 10 anos com o nome sujo. Me procura, Ana, será que eu consigo? Vamos tentar aprovar. Cliente limpa, a gente consegue aprovar. Então, assim, são vários fatores que, num conjunto, são analisados para determinar se o cliente tem aquela aprovação ou não. Você consegue ir ajudando o cliente, exatamente. Um cliente de 18 anos. Ele quer criar uma etapa para ele conseguir uma aprovação no futuro. O que a pessoa tem que ter em mente hoje é, como eu disse, o planejamento, mas assim, nome limpo, evitar comprometimento de renda, abre já uma conta no banco, esse cliente de 18 anos, né? Fez, já vai lá no banco, já abre uma conta, já tenta a vinculação de um produto, faz alguma previdência, algum título de capitalização, tudo isso ajuda, né, na questão da movimentação do CPF do cliente, na pontuação também do CPF do cliente, ainda mais com o banco que ele vai buscar o crédito, né? Porque, claro que o banco ele vai analisar, bom, eu tenho esse cliente X que não tem nada comigo, mas eu tenho esse cliente que nossa, é um cliente super ativo aqui no banco. Então, ele vai ponderar para quem que ele vai liberar o crédito. Então, é muito importante isso. Né, exatamente. Banco, né? É super importante essa vinculação. É algo bem importante mesmo. É legal pegar esse passo a passo para já ir se planejando, né? Exatamente. É o que eu falo. As pessoas hoje que não conseguem é por falta de planejamento, porque é super possível. A gente tem diversas operações aí no mercado, diversas modalidades, então é possível, é só uma questão de planejamento. Importante. E se planejando não vai fugir também do que ela consegue pagar, né? Porque muitas pessoas ficam com medo, né? Sim, o cuidado que a pessoa tem que ter é que assim, ela às vezes olha hoje, mas o imóvel está muito caro, amanhã não vai abaixar. O valor de imóvel, o imóvel ele sempre vai valorizar. Dificilmente o imóvel vai reduzir ali o preço, a não ser que seja um imóvel que esteja anunciado muito mais do que vale, enfim, situações atípicas. Mas dificilmente um imóvel vai reduzir de valor. Então, é esse cuidado que tem que tomar, esse medo que precisa destravar um pouquinho a mente das pessoas na questão da aquisição. Então. Hoje sempre é um bom dia para comprar um imóvel. É verdade. E outra, o imóvel comprado financiado, a garantia de valorização, eu falo que é a mais segura, porque o engenheiro vai avaliar o imóvel. Se ele tiver fora de valor, essa avaliação já não vai passar. Essa avaliação ela é importante para o banco, né, pela garantia e tudo mais, mas o cliente ele consegue ver, nossa, avaliou dentro do que eu estou comprando, bacana, legal, ou avaliou até mais. Então, é algo que é bacana. É super importante, porque
O banco ele só vai aprovar o financiamento nessa vistoria se o imóvel realmente valer a pena, né? Sim, porque precisa uma segurança do banco, precisa. né? Então, porque o banco ele tem que pensar em todos os cenários. Sim. Ele tem que pensar que aquele cliente vai quitar bonitinho o imóvel, mas ele também tem que pensar que se não quitar, né? E se eu precisar tomar esse imóvel, então o banco ele vai analisar toda a estrutura, o engenheiro, né, que vai até o imóvel vai analisar toda a estrutura, toda essa questão do Isso do já imóvel. é uma garantia, né? Sim, exatamente. Já aconteceu muito comigo, da pessoa ir comprar um imóvel e falar assim, tá quitado o imóvel? Não, ainda não tá quitado, mas está financiado pelo banco X. Ah, legal, eu prefiro assim, porque pelo menos é um imóvel que já passou pelo banco, já teve essa vistoria. Sabe, né? A documentação a gente sabe que está tudo certinho. Então, às vezes, dá preferência, porque é uma segurança, né? Que eles têm disso, né? Você sabe que já passou por um financiamento, então o banco já analisou, então tem a documentação que precisa. Então, isso realmente é legal também, é uma segurança a mais, né? Para a pessoa, né? Exato. E aquelas pessoas também que ela tem o sonho, né, de comprar um imóvel e no momento não está tão preparada, conforme tudo que a gente falou aqui, ela quer se preparar, o que você acha que, assim, para ela começar a se preparar, você acha mais importante ela guardar um dinheiro, fazer uma economia, ou tá cuidando do trabalho dela, do nome, um conjunto de tudo, né? Pra ela vai assim, precisar, né? Dar uma dica, ela assim, vai precisar fazer um checklist jovenzinha aí que tá pensando, né? Ela vai precisar fazer um checklist do que ela precisa ter ali de planejamento. Ela vai precisar ter um recurso, porque hoje não dá, o banco ele não financia 100%, então além da entrada, precisa ter o custo com a documentação, né? Então também, o cliente precisa né? ter tudo certinho. O nome precisa estar limpo, né? Precisa estar tudo em dia, tudo regular. A questão de comprometimento de renda também tem que ter muito cuidado. O que acontece dificilmente a gente vai encontrar um jovem que já logo de imediato quer comprar um imóvel, né? A grande maioria quer cartão, quer um cheque especial, quer recurso para fazer, né, ali o que tem interesse. Então tem que ter um cuidado com isso, né? Então assim, cartão de crédito, evita, se está pretendendo, né, comprar um imóvel, dá uma segurada por um tempo, o financiamento de um carro, dá uma segurada, espera primeiro, né, fazer o financiamento do imóvel, até para o financiamento do veículo é mais flexível, né, a aquisição, até depois de questão de comprometimento de renda do que de imóvel. O imóvel já é mais inflexível nesse sentido. É verdade. Então, esses cuidados como um todo que a pessoa tem que ter aí para conseguir, né, o financiamento. Sim. Não, tem bastante jovens que pensando em comprar, graças a Deus. Que bom. Aí, às vezes, quer comprar apartamento na planta, Na planta, né? Na planta é uma boa alternativa para quem não tem tanto recurso, né? Porque daí tem o período da obra ali para o cliente pagando a entrada para depois fazer o financiamento. É uma alternativa muito, muito bacana. Então, ele vai dispor de menos ali, vai ter um parcelamento. Aí, só que a comprovação e a aprovação é a mesma, né? Tem que passar por todo o processo, né? E aí até é legal falar disso, porque eu não sei se eu estou errada, mas você me corrige. Aí tem que fazer 2 vezes essa aprovação? Porque quando ele vai receber as chaves, ele tem que fazer novamente essa aprovação? Não necessariamente quando ele vai receber as chaves, mas o que acontece? O cliente ele vai procurar um imóvel na planta hoje. Vou atrás, tudo mais, vi que vai ter que dar aquela entrada, faz uma aprovação. O agente financeiro faz a aprovação dele. Só que ainda não está liberado o financiamento. A construtora ainda não tem a APF, que é como a gente chama, né? Que é a liberação para iniciar o financiamento lá no banco. Vai demorar tantos meses para sair essa APF. Se exceder os 6 meses de validade do crédito do cliente, aí vai ter que aprovar de novo. Mas assinou com o banco, aí não precisa mais de aprovação do crédito. É só se realmente exceder a validade da aprovação. Tá. Entendeu? Não necessariamente pela entrega das chaves em si, mas é só pela questão da validade do crédito até a assinatura do contrato com o banco. E quanto tempo é essa? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Entendi. Esses 6 meses também é para outras aquisições também, né? Uma pessoa pediu uma aprovação hoje, mas aquele imóvel que ele gostou não ficou disponível, sei lá, aconteceu qualquer coisa. Ele tem 6 meses para procurar outro, né? 6 meses, isso, desde que estejam dentro dos mesmos parâmetros, né? Mesmo valor. Por exemplo, se ele fez a aprovação sobre um imóvel novo, tem que encontrar um imóvel novo. Se for diferente, aí tem que cancelar essa avaliação e fazer uma nova.
Entendi. Tem essa questão. O sistema é importante. O sistema ele não tem essa flexibilidade só de mudar, né? A gente precisa cancelar e aprovar de novo. Só é possível usar a mesma aprovação se, por exemplo, a gente tem uma aprovação para um imóvel de 300 mil usado. Ele encontrou um imóvel de 250 usado. Aí eu consigo ajustar para menor no sistema. Mas para maior ou modalidade novo ou usado, não consegue. Então, tanto faz. Se ele fez uma aprovação para o imóvel usado e depois ele encontra um novo, também tem que cancelar, tem que cancelar e fazer novamente. Exatamente. Só se for dentro na mesma modalidade. Muito importante isso. Tem alguns erros que algumas pessoas cometem quando tenta financiar um imóvel que poderia evitar se já falasse com a pessoa certa, sabe? Às vezes enquadramento, porque, por exemplo, a simulação da Caixa. Acho que você já fez a simulação e você já viu aquelas opções todas ali. Aí, várias. O cliente que não tem conhecimento, ele vai clicar numa ali, por exemplo. Acho que é essa. A taxa tá menor, é essa. Vou fechar nessa. Aí inicia o processo. Às vezes a pessoa que atende ele não tem tanto conhecimento. Certo. E aí acaba, fazendo dentro dessa modalidade. Chega lá na frente, quando vai para conformidade, não, seu enquadramento não pode ser feito dentro desse programa. Nossa. Porque o seu perfil não se encaixa. Então, esse tipo de cuidado que precisa tomar, antes de fechar sozinho, precisa entender qual realmente é o seu enquadramento, qual realmente é o seu perfil. E às vezes até mesmo tem uma opção melhor, mas ele não tem conhecimento porque não sabe mesmo, ali das opções que tem. E a gente consegue mostrar isso para o cliente, A gente consegue dar esse norte para o cliente. Por isso é importante procurar um especialista. Perfil, Exatamente. Então não é só fazer o financiamento, tem toda essa questão também. A gente já consegue, na análise, ver se o cliente é um cliente que já tem imóvel e quer usar fundo de garantia. Você não pode usar fundo de garantia. Mas minha entrada era fundo de garantia. Bom, mas infelizmente tem imóvel, não dá, No seu caso, não dá. Aí o cliente já não avança, porque às vezes faz todo o processo, chega lá no final, não posso usar o fundo de garantia que era a entrada. Pensou? Aí assina um contrato, tem multa no contrato, então é um cuidado que precisa ter, É necessário ter uma pessoa, que possa auxiliar nisso. Sim. Aí, falando disso também, eu penso no tipo de financiamento que ele quer fazer. Porque tem duas, eu não sei se eu posso dizer tabela, Que é a saque e a Price. E a Price, Então, além de tudo que a gente já falou, ele ainda precisa ter esse estudo também de qual que ele vai ser mais vantajosa, Exatamente. Pra ele, a melhor opção, não existe uma resposta certa para essa pergunta, porque ela vai depender do que o cliente precisa, da necessidade do cliente. Às vezes o cliente ele vai comprar hoje na tabela saque, ele não consegue aquele valor de parcela, porque às vezes a parcela é maior, na saque. Ele não consegue arcar com aquela parcela, mas na Price ele consegue. Ele consegue realizar o sonho da casa dele comprando pela tabela Price. Às vezes ele não sabe que tem essa opção, Então, é muito da necessidade do cliente, Então... Fala um pouquinho pra gente da diferença dessas duas tabelas. A saque, ela é amortização contínua, é o sistema de amortização contínua. Então, ela sempre vai reduzindo, ela é decrescente. A Price, não. A Price, ela é fixa, só que é importante a gente explicar esse fixa. Vai ter ali, até na evolução, das parcelas, na planilha de evolução, vai ter uma variação. Um mês vai estar um pouco maior, outro mês vai estar um pouco menor, mas o que faz essa variação acontecer são os seguros. Não é a parcela em si, a parcela ela é fixa, mas é o seguro de morte ou invalidez e danos físicos ao imóvel que vai variar conforme os meses vão correndo aí. Mas é basicamente isso a diferença entre elas. Não tem correção nessa? Nas duas, a correção é pela TR, Vai depender também da contratação do cliente. Se vai ser pela TR, se vai ser pela poupança. Que são os dois meios dos indexadores, de correção de taxa de juros. No Minha Casa Minha Vida só tem a opção da TR. No SBPE tem a opção da poupança e da TR. Tá. Mas aí a pessoa que vai escolher a correção ou é o próprio banco que vai colocar essa correção? Não, no caso do SBP é o cliente que escolhe. Ele é o cliente que escolhe. Agora, no caso da Minha Casa Minha Vida, só tem uma única opção. Daí só tem uma, Exatamente. Entendi. Não tem como mudar. Legal. Então, são informações importantes que a gente...
Assim, são muitas informações, né? Só quem está acostumado, igual você, que já está com prática, que sabe tudo isso de cabeça, né? É importante. Então, eu optei até em seguir só com financiamento imobiliário. Eu não trabalho com outros produtos, não trabalho com consórcio, só financiamento mesmo. Porque, para mim, é o que faz mais sentido, né? Eu prefiro estar focada nisso, ter ali... ficar mesmo, né? Especialista nesse assunto do que... ter nesse momento outros produtos, né? Então, e além do mais, sempre muda, né? Sempre muda. As regras, né? Sempre muda. É uma coisa que cada ano, cada mudança de governo, né? A gente tem que estar ali por dentro, né? Eu, graças a Deus, eu fico lá, Ana, me ajuda aqui, Ana. Como que tá? Ana, tô com dúvida nisso, Ana, me ajuda. Muda bastante. Mas nos últimos tempos sempre tá também tem mudado bastante. Atualizar, né? Sim, a gente tem os normativos, né? Que a gente vai recebendo atualizado do banco, conforme vão tendo algumas mudanças de regras mesmo internas. E conforme vai mudando o mercado também, né? Porque aumenta a Selic, aumenta a TR, e aí assim por diante. Aí até, eu vou te perguntar, a gente falou lá no começo, mas a gente vai falando, né? Mas eu lembrei agora e eu acho que é legal perguntar. Você falou que vai ter mais uma quarta modalidade aí, que ainda vocês não estão muito por dentro, mas você pode adiantar pra gente? Vai ser coisa boa? Para deixar o pessoal com um pouquinho de ânimo, né? O Minha Casa Minha Vida, faixa 4, ele prevê atender clientes até 12 mil de renda, com imóveis de até 500 mil, tá? Então, assim, algo que... Abriu o leque, né? Exatamente. A gente ainda não tem informação, como vai ser porcentagem de entrada, porcentagem de financiamento, isso a gente ainda não tem para falar, mas, assim, a gente já consegue saber que é algo que vai ser bacana, né? Vai dar ali uma opção a mais pra gente conseguir ajustar os clientes. Ah, legal. Mas, assim... Como que vai ficar? A Caixa vai ter a verba, tudo para esse tipo de... A verba que vai ser utilizada pro Minha Casa Minha Vida faixa 4 vai ser diferente das outras faixas, né? As outras faixas é do Conselho Curador do FGTS, o da faixa 4 é um fundo social. Então, é uma origem diferente do recurso, tem lá já um recurso liberado, é claro que é um recurso que não é infinito, né? Ele é finito, mas anualmente vai entrando recurso dentro desse fundo. Então, espera-se conseguir atender aí uma boa quantidade de clientes. Essa estratégia você acha que foi pensada para aquecer um pouco mais o mercado? Para aquecer um pouco mais o mercado e para desafogar um pouco o SBPE. Para conseguir ter uma opção de tirar um pouco os clientes, porque o SBPE a gente teve, né, nesse final de ano, algumas questões com escassez de verba e tudo mais. Então, é para tentar desafogar um pouco o SBPE, para dar uma aliviada, eles conseguirem se estabilizar e, enfim, atender mais clientes, né? É uma linha de crédito boa, né? Exato. É um valor bom, né? Que atende bastante perfis aí, né? Sim. E até você falou a gente está falando aí de verba. O ano passado a gente sofreu um pouquinho, né? Com essa questão, né? De verba. Esse ano, a gente está começando ainda, né? Primeiro semestre, tudo. Mas está melhor, Ana? Como que está essa questão da verba aí? Está melhor do que o ano passado, né? Isso melhorou, sim, um pouco. É claro que a gente não pode, né, falar que tá super rápido, porque vai depender muito do momento, do valor financiado, se é um valor alto, se é um valor baixo, como que é o perfil desse cliente lá dentro do banco, mas está melhor do que o ano passado, sim. Legal, ai que bom, né? Anima a gente, né? Com Anima, certeza, né, pessoal? Com certeza. E, assim, geralmente, você falou de tempo, né? Geralmente, quanto tempo que, em média, assim, né, pra gente... quando eu faço a venda, eu faço o contrato, né? Porque a gente tem que dar garantia para os dois lados, para quem está comprando e para quem está vendendo, né? Então, a gente costuma colocar ali um prazo de 90 dias, se correr tudo certinho. Às vezes, né? Sempre comigo aconteceu de vir antes ou às vezes no prazo. Nunca ultrapassou, assim, né? Mas a gente sabe que pode ocorrer algumas situações que acaba ultrapassando, né? Mas geralmente a gente pode falar um mínimo de prazo até um máximo, assim, que já aconteceu com você. Olha, eu já tive contratos que com 25 dias emitiu e eu assinei o contrato. Olha que sonho. É realmente o contrato dos sonhos. O cliente até assustou. Nossa, mas já... Porque realmente
pega, né? Ali, assusta o prazo curto. Mas isso não é comum, não é um padrão. É um cliente que não tinha FGTS, um processo que não tinha interveniente, quitante, o cliente já era correntista. Então, são situações ali que fizeram o processo correr de uma forma rápida, né? Mas trabalhar com prazo hoje é um pouco difícil, porque vai depender muito de cada caso, de cada cliente. Porque se é um processo que são herdeiros, os vendedores, por exemplo, são muitos documentos que são pedidos, às vezes mandam um documento, não está dentro do padrão, pede outro documento. Então, tem toda uma questão que envolve, né, o processo em si. Então, é um pouquinho delicado de dizer, porque não tem mesmo um padrão, vai depender de um cliente para o outro. A gente sempre vai tentar finalizar no prazo o mais curto possível, mas vai depender de outros fatores, né? O banco, se é um processo que depende mais de um gerente, então tudo vai depender do conjunto mesmo para determinar a questão do prazo. É muito importante, até você comentou do prazo, né, que é colocado em contrato, normalmente prevê uma multa caso exceda o prazo, dependendo do contrato. É muito importante ter essa flexibilidade para o caso desse prazo ser excedido, não ser por influência nem de comprador nem do vendedor, né? Se algo acontecer por questão do banco, por exemplo, né? Algo inesperado, por exemplo, ano passado, que a gente enfrentou com o banco em relação a recurso. Ninguém esperava aquilo, nem o comprador, nem o vendedor. Então, não foi culpa de ninguém nesse sentido, né? Então, é mais uns cuidados que são legais de serem tomados. Ah, sim, não, com certeza. Sempre a gente coloca, né, essa observação que pode se prorrogar por mais, mais 3 meses, é importante. Se caso for uma questão assim, porque acontece, né? Não tem jeito de prever mesmo, né? Mas assim, é difícil, né, acontecer, né? Quando tá tudo difícil, não. certinho. Quando tá tudo redondinho, não. Eu a grande maioria falar que no máximo 3 meses. É o prazo. E eu falo o mínimo de 45 dias, porque para mim ainda não dei a sorte de conseguir com menos prazo mas que é 45 isso, né? a 60 dias em média para uma assinatura de contrato, né? Que tá tudo dentro dos conformes, que não tem nenhuma pendência, nem exigência, nem nada atípico, né? Aí depois que assina ainda vai para cartório, para finalização. E aí conclui. Mas legal. A média é esse caso. Ficou bem informativo, né? A gente esclareceu bastante coisa. É muita informação. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Ai, foi um prazer, foi da gente, viu? Obrigada. Nossa, fico muito agradecida mesmo de dispor desse tempo, conversar com a gente, tirar essas dúvidas do pessoal, porque são muitas, né? É verdade. Se tiver mais dúvida, a gente vai te mandar. Não, combinado. Pode sempre assim, me mandar. Para todos, né, que for assistir o podcast, pode colocar as perguntas. Se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu hoje, a gente vai responder. Com certeza. Né? Você me ajuda? Com certeza. Eu falo que a melhor coisa que tem é um cliente comprando um imóvel esclarecido, com todas as dúvidas sanadas, porque ele já compra e realiza mesmo o sonho. Senão, às vezes, compra com dúvida, não tira as dúvidas, aí depois fica desesperado, né? Então, aí é importante... chega lá na frente tem surpresas, Exatamente. né? E às vezes são desagradáveis, Exatamente. Então, a gente fica muito feliz mesmo, tá? De você ter vindo. Imagina. E, assim... pessoal, né, segue a gente, aí a gente está fazendo esse quadro mesmo para ajudar o pessoal muito importante, né? Um quadro informativo, coisas importantes, né, que todo mundo fica ali com dúvida, né? Um suporte que a imobiliária dá, que é muito importante também, né? Essa parceria que a gente tem, com certeza, né? Essa transparência de informação, né, com os clientes, isso é extremamente importante nos dias de hoje. E é isso. Para quem quer acompanhar também imóveis aqui de Mogi, a gente separou o grupo. Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, né? Acho que... Nosso Instagram, YouTube. Vou deixar tudo na descrição. Tudo na descrição para seguir a gente e acompanhar aí cada vez mais, né? E pode colocar as dúvidas que eu vou mandar para ela. Não, pode mandar. Ana, brigadão. Imagina, eu que agradeço.